tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Amém. Amém. Louvamos ao Senhor mais uma quinta-feira, né? Que o Senhor nos traz para a honra e glória do Senhor, no programa Luz e Verdade. Nessa quinta-feira estamos aqui com o João, com a Samira, com a Unira, com o Júnior. Estamos aqui, né? Mais uma quinta-feira para honrar e glorificar o nome do Senhor. Espero que os irmãos sejam edificados. Hoje com o tema Que Caminho Tens Trilhado. Que bênção, né? Nós estávamos aqui com eu, Batista, cedo compartilhando, né? E é uma bênção, né? Porque o Senhor quer saber. Ele sabe. Mas será que eu sei? Que caminho eu tenho trilhado? Que caminho eu tenho perseverado? O Senhor, na sua palavra, lá em João 14,6, ele nos diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, o Senhor tem nos ensinado que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Amém, Samira? Amém, Batista? Amém. Que benção, hein? Vamos desfrutar? Amém. Ô, glória. Então, que essa verdade, né, que o Senhor está trazendo para nós hoje, venha se tornar uma realidade, né? Que caminho tem trilhado? O que tem permanecido nos meus pensamentos, o que tem regido minhas atitudes, minhas ações e reações, como que eu enfrento as dificuldades, se aclamando, agradecendo, ou reclamando e murmurando. Então, o que tem comandado a minha vida, né? Como é que eu tenho vivido esses meus dias? Se eu ando incrédulo, irado, amargurado, o caminho que eu estou seguindo, que eu tenho trilhado, não é Cristo, né? Porque o caminho que é Cristo, ele gera dentro de nós a paz, né? Gratidão, mansidão. Então, eu creio que, partindo desse princípio, assim, cada um de nós, né, está convidado pelo Senhor a rever os nossos conceitos, né? A rever se temos pegado atalhos, se temos, né, permitindo que Deus cumpra o propósito em nós e através de nós, para que nós venhamos a entender, né? Bênção, né? E aí, Samira? Quando falo em caminhos, eu sempre lembro de um versículo, né, que fica em Deuteronômio 30. Ele diz, vês aqui, no 30:15, vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus, e que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Então, nós vemos que caminho é um meio que nós utilizamos para chegar em algum lugar. E esse versículo, ele sempre diz, né, que hoje é proposto o bem e o mal. Sim. É proposto a morte e a vida. Qual o caminho que nós escolhemos no dia de hoje? A gente sabe que a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. E todo dia nos é proposto o bem e o mal. Todo dia nos é proposto vida e morte. Todos os dias, né? Não parece, mas nós fazemos escolhas. Todo dia, né? Todo dia. Do momento que abrimos o olho, fazemos escolhas, né? Nós temos a escolha de darmos as primícias para o Senhor ou não, né? De começar o nosso dia na presença do Senhor ou não. Sim. Então, a gente escolhe o caminho pelo qual nós andamos, né? Essa questão de começar o dia já escolhendo pelo Senhor, creio seja fundamental, já na largada do dia.
Então, o Senhor, Ele sempre nos propõe pelo nosso livre-arbítrio, né? Então, o que nós temos escolhido, né? Por onde nós temos andado? Para onde, né? Que lugar pretendemos chegar? Né? Será que a gente sabe onde é que a gente quer chegar? É verdade. Todo mundo quer a salvação, o galardão, mas há escolhas a serem feitas para que a gente consiga alcançá-los, né? Então, eu vejo que todos os nossos atos, pensar ou não, fazer ou não, falar ou não, orar ou não, são escolhas que o Senhor está colocando para a gente todo momento. Uma bênção, né? Porque Qual é o versículo que tu... esse trilhar, Deuteronômio 30:15. esse trilhar, né, deste caminho, algo assim que o Senhor tem inquietado e tem trazido luz, porque eu creio que é para esse tempo a qual o Senhor tem nos trazido muita luz. A gente não pode dizer que, eu não vi, não, eu não ouvi, não, eu não sabia. Não, nós sabemos. O Senhor tem nos iluminado, né? Então, assim, nós estamos buscando a luz, estamos buscando o caminho da verdade, da vida, nós almejamos por esse caminho, e o Senhor também nos diz assim, você está no mundo, né? Mas você não pertence mais a esse mundo, né? Então, você precisa aprender de mim, né, a trilhar esse caminho. Que são manso e humilde. Manso e humilde. Só que o Senhor nos deixa as escolhas, né? Como a Samira diz, desde o momento das primícias, desde o momento que abrimos os olhos, você tem a escolha de querer já abrir o olho e dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, eu preciso de Ti. Nós temos essa escolha hoje, né? Então, assim, o Senhor nos traz a luz de que caminho eu quero andar. Será que você está no mundo e eu te chamei? Nem foi você que me escolheu. Eu te chamei para andar no caminho da verdade e da vida. Só que para andar nesse caminho da verdade e da vida tem uns trâmites ali. Tem o preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Negar-se a si mesmo. Né? E esse preço, como a gente sabe, nós fomos comprados com um alto preço. Né? Então, se quiseres seguir após mim, Se quiseres vir após mim, a si mesmo, se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Né? E o Senhor diz, tudo uma escolha. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da minha terra. Porque Ele sempre tem o melhor. Mas será que eu já estou convencida que o melhor vem do Senhor? Que o melhor é o Pai? Que este é realmente o caminho? Como a Samira disse, será que eu sei para onde que eu vou? Nesse caminho? Né? Essa a pergunta que o Senhor está nos fazendo e nos deixa, né? E você que está nos ouvindo almoçando com o Senhor, né? Nesse horário do meio-dia, né? Nessa mesa farta, né? Nesse alimento vida que o Senhor tem nos dado todos os dias, pode compartilhar conosco também, amém? Tá pelo YouTube, né? Estamos aqui ao vivo para a honra e glória do Senhor. E aí, irmãos? Amém. Então, ali em Deuteronômio também 8, pegando a linha que o Senhor trouxe para a Samira, no versículo 2 diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão
viverá o homem, manso de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Então, muitas vezes, eu creio assim que o Senhor permite certas adversidades, certas circunstâncias, situações, né? O Senhor sempre fala isso no meu coração e me dá a entender através das experiências que a gente tem no decorrer dos dias. Se nós temos Cristo, se nós temos a paz de Cristo, como diz lá em Coríntios, se nós temos a mente de Cristo, por que muitas vezes andamos irados, amargurados, angustiados, em pânico, orgulhosos, né? Eu digo assim, mas sim, vocês têm, mas não usam. Vocês têm o livre-arbítrio, né? Há tempo para todas as coisas, né? Como diz, né, a palavra do Senhor também, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de espalhar, há tempo de guardar. Então, todos nós, querendo ou não, passamos por esse processo necessário, né? Porque Deus quer mostrar para nós, primeiramente, porque Ele sabe todas as coisas, né? Se nós estamos guardando ou não os seus mandamentos, qual é a motivação dos nossos corações, né? Então, assim, é algo assim diário, é um trabalhar diário, por isso que a nossa busca em Deus tem que ser também diária, né? Então, nós já temos a mente de Cristo, né? A paz de Cristo está à nossa disposição. E por que nós não vivemos alegre em toda e qualquer situação? Porque quando alguém nos para, né, no centro e diz, decide o caminho para te seguir, pare de andar zigue-zagueando. Não, isso eu vou contar o testemunho, né? Aí Amém, Deus muitas vezes assim fala diretamente conosco, através verdade. da sua palavra, Levanta através da quem ministração e através do nosso dia a dia, num eventual encontro, aos olhos naturais maligno, mas é para edificar. Tudo coopera, todas as coisas cooperam, inclusive as que dão errado, não é mesmo? E só para complementar, para passar a palavra para os amados irmãos, em Isaías 30, Deus, ele não acusa, eu sempre gosto de compartilhar, Deus nos constrange, ele coloca na nossa frente onde é que estamos errando e o que temos que fazer para mudar essa situação. Isaías 30, 21 diz assim, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Amém. Amém. Então, basta nós escolhermos e permanecermos no caminho da vida. Amém, irmão? Amém. Essa questão do escolhermos, né? Me lembrei de Provérbios 14, ali, que ele fala que há caminhos que para o homem parecem serem bons, mas que no fim conduzem à morte, né? Porque nós sabemos que o nosso coração é enganoso, né? Que o homem faz planos, mas o coração é enganoso e perverso, a Bíblia diz. Então, é fundamental que coloquemos tudo para o Senhor, né? Todas as nossas dúvidas ou os caminhos a tomarmos, decisões e afins, têm de serem colocadas para o Senhor. Aqui em Isaías 55, no 6, também diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os vossos pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Então, nossos caminhos, nossos pensamentos não são nada comparados ao que o Senhor tem para nós, né? Muitas vezes a gente está em busca de migalhas e o Senhor tem um banquete. É verdade. E o que aos nossos olhos parecem bons, na verdade, são morte. Ou o Senhor tem ainda melhor. Então,
buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nós sabemos, quem conhece a palavra sabe que a coisa vai ficar mais apertada, que o coração, né, o amor se esfriará. A palavra já está nos dizendo como será o fim. O fim vai ser quem não estiver já no caminho do Senhor, se preparando, quem já não estiver conectado ao Senhor, vai ser cada vez mais difícil, mais pelejado encontrá-lo, né? Então, que a gente tome o rumo, o nosso prumo agora, que a gente ainda pode achá-lo, né? que nós ainda temos a palavra, que nós ainda temos, muitas vezes, o conforto do nosso lar para buscar, né? Que nós ainda temos tudo à mão. Então, que a gente opte pelo caminho do Senhor e da salvação o quanto antes, o mais rápido possível. Eu creio assim, ó, como o Batista, a Samira falaram, tudo está apegado, o irmão da manhã também, à alimentação, né? A nutrição. É essa que vai nos direcionar para o caminho a ser trilhado, né? Então, assim, ó, o Senhor tá liberando todos os manjares, né? Está. Mas o que eu tenho escolhido, né? E agora eu vou compartilhar com os irmãos, né? O Batista já deu uma pincelada ali. Nessa semana eu tinha uns compromissos fora, né? E tive que fazer umas caminhadas. E eu ainda caminho e ainda estou com um pouquinho das sequelas ali do Covid e canso, né? Então caminho um pouco e canso. E eu tinha feito umas caminhadas. E as nossas ruas agora, elas estão no meio, né? Tem um trilho para os deficientes visuais, né? E eu não me sentia, eu sentia que eu estava muito cansada, né? Eu vinha na rua e realmente estava me sentindo um mal-estar, de cansaço e não estava me sentindo muito bem. Mas eu não me via, né? Como que eu estava caminhando na rua. E veio uma pessoa, literalmente, se atravessou na minha frente, me fez parar e disse: a senhora tome o caminho certo. Bem assim, ele disse: a senhora está zigue-zagueando, ou a senhora vai numa linha ou vai na outra. Mas assim, literalmente, eu me assustei na hora e eu fiquei assim: será que ele está falando comigo mesmo? Sabe? Fiquei estarrecida ali, né, diante daquela situação, né? Que eu não consegui mover nada, eu não disse nada para ele, né? E ele virou as costas e seguiu o caminho dele. E eu segui o meu. E eu só disse: Senhor, abençoa essa vida em nome de Jesus, né? Só que ali depois o Senhor estava falando comigo, né? Eu fui levar para o espiritual. Te decide. Horas no espírito, horas na carne. Levanta e anda. Anda para o meu caminho, anda na minha direção. Né? Eu te escolhi, eu te chamei. O que anda vagueando, zigue-zagueando na minha palavra muitas vezes? Né? E aquilo dá uma... Né? Aí a gente vê, irmãos, o amor do Senhor. Né? A gente vê a misericórdia do Senhor para conosco. Né? Diante dessa situação. E eu saí dali, eu digo: Deus, sabe? Então, o Senhor está falando, o Senhor está gritando aos nossos ouvidos: buscai-me enquanto há tempo. É um tempo só. Né? Então, assim, ó, como a Samira disse, nós temos que nos preparar. O Senhor nos chamou e Ele tem todas as armas para a gente buscar. Porque as armas da nossa milícia não são mais carnais, né? E sim poderosas em Deus, que vai destruir essas fortalezas, essa altivez que se levanta contra a verdade do Senhor. E ela se levanta, irmãos, e é uma luta, e é uma guerra, mas precisa... A parte do Senhor está toda pronta. Depende de mim. Amém? Era isso que eu estava pensando e lembrei do versículo 5 do Salmo 37.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou seja, toma a posição que Deus quer, se mantém nela e as coisas virão. A gente não tem que se esforçar tanto. Sim. Sabe que eu passei por algumas coisas, assim, ao longo desse ano. A gente tá só no terceiro mês, mas ao longo do ano. Já passei por algumas coisas e a gente vê que a gente fica, às vezes, tentando pela força do braço, né? Muitas coisas. A gente fica esperando, assim, às vezes quer mudar o coração do outro. Aí, né? Tentar Sim. pela força, tentar isso. Não precisa. Não vai conseguir. Toma, não vai conseguir. Não vai Não consegue mudar o Né? Vai negócio. se esforçar, vai se magoar, vai se machucar e não vai conseguir nada. Então, toma a posição que Deus quer, espera. Mas espera com esperança, espera com confiança, espera alegre de que Deus vai fazer o melhor. Às vezes não é o que a gente quer ou espera, mas no futuro é o melhor. É tremendo isso, esse né? Salmo 37 aí, que a irmã citou, ele nos ensina muito o que compete para nós fazer também. Tem diversas orientações que depende de nós fazermos. Exatamente. Entendeu? Com Salmo certeza. 37, por exemplo. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. São duas orientações. Alimenta-te, né? Se nós estudarmos o Salmo 37, aqui também Ele é muito maravilhoso. é o alicerce de nós aceitarmos a vontade de Deus com longanimidade, esperança e alegria. O 27 ali também. Tem onde assim, entrega o 5 que tu falou, né? O 4 antes. Olha só o que diz o 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Senhor vai mudar o coração. Não. Agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração, porque o teu coração, junto com a tua mente, vai estar renovado para entender e esperar no Senhor. O que for da vontade dele, não a minha. E no tempo dele. No tempo como dele, ele, exatamente. Entendeu? Então, isso me remete também lá para Mateus 7, 13, que consta o seguinte: entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam. Então, não é só conhecer Jesus, ir até Jesus, é permanecer em Jesus, é entender o quão importa nós sofrer por Jesus. Amém. Negando a nós mesmos, muitas vezes sendo injustiçados, perseguidos, caluniados. Amém, se eu fiz a minha parte, né, e estou sofrendo dano por causa do Cristo, bem-aventurados somos. Nós temos que entender isso aí, porque saber qual é a porta, entrar pela porta e não trilhar o caminho não adianta nada. Ou trilhar o caminho somente quando nos convém. Somente quando Deus está fazendo a minha vontade. Né? Quando está sendo como eu quero, com pessoas que eu gosto. Né? É aquela história, né? Abençoar, louvar e engrandecer quando tudo está cor-de-rosa é muito facinho. Sim. Né? E o trabalhar de Deus é para quebrar com o nosso orgulho. É verdade. O ego. Sim. Eu não sou orgulhoso. Não. O ego não. Ali, Batista, Samira, quando o rapaz se atravessou na minha frente ali, nós estávamos no centro. Era gente passando. A primeira sabe? coisa que veio é uma erupção. Veio aquilo ali, ó. Sim, porque eu olhei assim, ó. Mas ele está falando comigo mesmo? Sim, mas ele me atropelou assim pela frente, certo? Eu fui para um lado, ele foi também, né? Atravessou. E eu olhava para ele, Senhor, é comigo mesmo. É contigo, sim. É tu mesmo. Né? Então, assim, ó, é algo para quebrar mesmo. Né? É algo para exterminar os requisitos que tem, né?
o ser afrontado, o ser humilhado, não quer dizer que nós já sejamos Não, humildes. com Né? certeza, É para não. produzir a humildade e o Vai caráter de Cristo. Que muitas vezes, numa situação dessa, Deus quer nos mostrar, o que brotou no teu coração? Compaixão? Brotou, né? Claro que todos nós estamos falhos em algumas áreas, né? Não existe nenhum justo sequer, né, aos olhos do Senhor. Não, na hora eu não fiquei com muita misericórdia, não. Tive que confessar ao Senhor ali, né? Diante da situação. Mas eu não emiti nada. Também, já foi uma vitória, né? Claro, glória Porque eu a podia Deus. dizer um monte de coisa. Ô, tu tá estressado? Vai para o meio da rua. Ih, tinha muitas justificativas, Do né? velho homem Do tem. velho homem tem sempre, né? Mas eu louvo o Senhor porque ele me calou. Né? Me calou e eu fiquei parada um tempo olhando ele ir, né? Assim, indo. E aí a única que me veio, né? Senhor, eu abençoo e perdoo em nome de Jesus, né? Mas eu sei que tu falou comigo. Não, e essas questões também vêm assim para nos provar onde é que está o coração, né? Aí eu lembrei eu estava procurando aqui, é 2 Crônicas 7, que é um versículo que todo mundo conhece. Mas o versículo ele começa com uma condição. Se, Sim. né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas se o povo fizer tal, Se converter. né? Se converter, escolher pelos bons caminhos, escolher pelo Senhor, orar, se humilhar. É. Se Então o Senhor sempre coloca esse se, né? Sempre. É aquela palavra, se quiserdes e me ouvirdes. Se. Quer dizer, se eu quiser aceitar, se eu quiser o escolher. se eu quiser escolher pelo que o Senhor está me falando, Ele vai conceder a vontade do meu coração, Ele vai sarar a minha terra, Ele vai me perdoar. Né? Então, é uma condição. É uma condição. É o nosso livre-arbítrio, a gente tem que escolher. Não adianta fugir, né? Não. A Pra gente onde tem que fugir? escolher. E para escolher certo, a gente tem que colocar na presença do Senhor. A gente vai ter que buscar, a gente vai ter que se alimentar, a gente vai ter que ouvir, a gente, né, tem que... Não dá para deixar isso... esse espírito tá falando dentro da gente, a gente não pode deixar esse fogo se apagar. Sim. O Senhor me levou para o Salmo 81 de novo. Ó, Senhor. Que veio ao encontro do que a verdade. Samira nos trouxe, né? Em Cristo, né? Então, assim, no verso 11, né? Então, a gente nota que a Bíblia é o nosso manual para nós, né, adquirirmos um bom funcionamento para a edificação do corpo de Cristo e para estabelecer o propósito e cumprir esse propósito de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Nós temos que consultar o nosso manual. Se nós temos algum mau funcionamento em alguma área, nós temos que buscar e saber e solucionar esse problema. Amém? Então, assim, a palavra de Deus sempre é bem clara e nos relata que o problema nunca esteve, não está e nunca estará em Deus. É verdade. Deus é fiel para cumprir e honrar todos que buscam, se arrependem, né, e perseveram. Né? Então, se estamos passando por algumas circunstâncias adversa, né, contrária à nossa vontade, a primeira coisa que tem que vir em nossos corações é, poxa, o que será que Deus está querendo me mostrar? Né? Se está tudo certo, se eu estou sofrendo conforme a vontade de Deus, amém. É um processo que todos nós temos que passar. Mas eu creio que, não posso falar por os irmãos, né, na minha vida, muitas coisas que eu passei, estou passando e irei passar, é pelas minhas más atitudes, pelas escolhas de eu sair do caminho que é Cristo e andar buscando atalhos por aí que só vão, né, aumentar o processo da minha aprovação. Sim. Eu já era para estar sofrendo somente por Cristo, eu ainda estou sofrendo pelas más semeaduras que eu tenho feito. Pela colheita, né? Entendeu? Então, assim, ó, no verso 10 do Salmo 81, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos.
Ah, se meu povo me escutasse. Esse 13, né? Ah, esse A, né? Ah, se João andasse nos meus caminhos. se a Unida. Né? Samira. Eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu tirava todo o tormento, eu tirava, né, toda a angústia, eu abateria o orgulho, eu subjugaria a incredulidade, né, principalmente a amargura, né? Principalmente a amargura. Aquilo já não dominaria mais os vossos corações, entendeu? Ah, se meu povo me escutasse e andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. O nosso real adversário, primeiramente, é o inimigo, é o vencido, é o Satanás, né, que foi vencido por Cristo. O nosso segundo maior inimigo é o ego e toda a sua parentela, né, que é o orgulho, né, que é a justiça própria, tudo está envolto no ego ali, né? Esses são nossos reais inimigos. Não é a nossa briga, a nossa peleja não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, né? Dominadores desse mundo tenebroso, do sistema. Então nós temos que entender isso, né? Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e eu saciaria com o mel que escorre da rocha. A essência de Cristo, o caráter de Cristo, né? O amor de Cristo, entendeu? Mas tudo isso, mas como é que eu vou usufruir isso? Quando é que eu vou chegar? Quando eu obedecer mais, quando eu me negar mais, quando eu escolher o caminho da vida e permanecer nele, e não andar zigue-zagueando. Amém? Amém? Louvamos ao Senhor, né? Já estamos chegando na metade. Vamos escutar um louvorzinho, amém? E logo, logo já retornaremos. Teu filho te glorifique, pois me deste autoridade sobre a humanidade para conceder vida eterna. Para que todos sejam único
aqueles que crerão em mim, para que todos sejam um só espírito, alma e corpo, para que todos sejam e conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo, Teu enviado, para que todos sejam um só espírito, alma e corpo, e conheçam a Ti como único Deus e a Jesus, Teu enviado, para que todos sejam um só espírito, alma e corpo, para que todos sejam e conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo, Teu enviado, para que todos sejam um só espírito, alma e corpo, e conheçam a Ti como único Deus e a Jesus, Teu enviado, Amém. Retornamos, né, nessa segunda parte do programa Luz e Verdade. Que caminho tem trilhado? E você que está aí na sua casa, o que tem trilhado? Qual o caminho? O Senhor nos pergunta nessa manhã, nesse meio-dia, nesse horário, né, que já estamos chegando para o horário da tarde. Você que está quietinho aí, o Senhor está falando com você? Estamos aqui, né, Samira e Batista, compartilhando desse caminho da verdade e da vida. E é muito tremendo tudo isso, né, que o Senhor, se a gente for analisar na íntegra, né, eu tenho perguntado ao Senhor, que amor é esse que Ele tem pelas nossas vidas? Gente, a gente faz tanta cacaca, a gente conhece a verdade e quando a gente vê, a gente está olhando para baixo, está olhando para as coisas naturais, está olhando a situação e a circunstância naturalmente, sem entender aquilo que o Pai quer falar comigo, aquilo que o Pai quer falar conosco. E às vezes o Senhor tem que levantar uns vasinhos para se atravessar na tua frente mesmo e te dar uma sacudida, né? E o Senhor tem feito isso conosco. Mas por quê? Porque Ele não nos ama? Não, porque Ele nos ama. Que amor é esse, né? Que
que deu a sua vida por nós, né? Um preço altíssimo, preço de sangue, e nós, filhos tão rebeldes, né? Como diz esse Salmo 81, se o meu povo me escutasse, se a Onira ouvisse e obedecesse, né? Então, assim, ó, o João também, a Samira também, o Júnior também, a Mandinha que está aqui conosco também, nos assistindo aqui. Então, assim, ó, é tão tremendo, irmãos. Só que o Senhor hoje quer a posição de cada um de nós, né? Porque Ele disse que nunca nos abandonaria, e Ele não nos abandona nunca. Então, está fechando o cerco, está fechando. O Senhor está nos prensando para quê? Para que a gente venha realmente tomar a posição do caminho, da verdade e da vida. Amém? Então, assim, ó, a escolha nós já fizemos um dia, quando nós escolhemos o Senhor como nosso Senhor e nosso Salvador. Quando nós o reconhecemos Ele como nosso Senhor. Esta aliança eu posso esquecer, mas o Senhor não esquece. Amém por isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 13 diz assim, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Né? Já foi falado aqui, nossos pensamentos, né? Não são os pensamentos de Cristo, ainda que nós já tenhamos a mente de Cristo, amém, mas através dos nossos resultados, da nossa atitude, ações e reações, o nosso pensamento verdadeiramente não são os pensamentos de Deus. Né? O resultado das nossas atitudes e do nosso falar comprovam isso. E confiar no Senhor, não se estribar no nosso entendimento. No 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, são orientações necessárias, né, que algum dia nós começamos bem, mas não permanecemos assim. Não perseveramos, né? Nós sabemos que Jesus é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Tudo certo. Sabemos que a paz de Cristo, seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações, que excede todo o entendimento. Amém. Está todo ao nosso alcance. Nós temos que parar de vivermos na mentira, né, no engano dos nossos corações, que é o DNA do maligno, né, que está intrínseco em nossas carnes. E a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Para quê? Para assumir a sala de controle que é a nossa mente, a nossa alma. Por isso que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento, na mente caída do velho homem. Amém? Então, tudo é um processo que nós devemos seguir e escolher e, principalmente, permanecer. Amém? Amém. Essa passagem em Atos 6 e 7, né, que o Estevão, que foi o primeiro mártir, né, ele narra a história ali, ele faz um resumo do povo, né, que saíram lá do domínio do faraó e tiveram aqueles anos todos no deserto, né, e a gente começa a ler o resumo e ele fala aqui que o povo entrou com Josué na Terra Prometida, né, e que depois foram lançados fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, fora da presença do Senhor. E depois ele encontrou, né, um coração segundo a vontade de Deus ali em Davi, restituiu o tabernáculo e tudo mais. Sim. Ele vai narrando. Sim. Até que ele chega ali na questão que os ouvintes, né, estão enfurecidos. E ele olha para o céu e vê o versículo 55, 7:55 diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E aí logo em seguida ele foi expulso da cidade e eles o apedrejaram até a morte. E
teve uma vez que eu lendo essa fala do Estevão ali para o povo, e a gente começa a ler, a gente começa, né? Mas como que esse povo viu tudo isso? Viu o mar abrindo, o exército do faraó depois destruído, e tu vai lendo e vai pensando, né? Como é que depois de tudo isso eles se perderam, se desviaram, não confiaram, né? Caiu maná do céu e, né, não adiantou, parece. E aí, sabe quando vai lendo e vai julgando no coração, e quando eu cheguei no final, assim, parece que o Senhor me dá uma advertência. Mas e quantas vezes eu te livrei, te mostrei, te abençoei, fiz milagres na tua vida. Da onde eu te tirei? E em quantos momentos tu ainda me nega? Tu não tá fazendo o mesmo que o povo fez. Então, sabe, quando eu cheguei ao final ali, perdão, Senhor, sabe, me perdoa. E essa questão do perdão, né, do confessar, do perdoar o próximo, do se livrar da mágoa, de todas as coisas que muitas vezes nos trancam, né, no caminho, esse julgar, né, a gente tem a opção de não julgar, ou de, às vezes, no pensamento, mas às vezes a gente traz a fala, né, são tantos detalhes, né, e o Senhor mora nos detalhes, o Senhor está presente em todas as questões, ali, né, que muitas vezes nós estamos ali pecando, escolhendo pelo mau caminho, e nós não estamos apercebidos, e a gente vai e aponta, né, a gente vai e julga o outro, mas e nós, né, a gente tem versículo, a gente sabe, antes da ceia, tudo, né? Avalie-se, perdoem, confessem, limpem-se, né? Daniel, nós sabemos que Daniel foi jogado na cova, né? Os leões não os pegaram, né? Não pegou a Daniel. Por quê? Confissão, limpar o coração todos os dias, né? É muito interessante esses dois pontos aí, né, que tu trouxeste. Daniel foi livre, né, passou pela prova e saiu naturalmente livre. Beleza. Estevão aqui não. Não é mesmo? E qual foi a reação de Estevão, assim, dando sequência naquilo que o senhor trouxe, Samir? No versículo 58 diz assim, e lançando-o para fora da cidade, o apedrejar, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Isso é outra história, né? Que Saulo era um exímio perseguidor, sim, dos que seguiam a Cristo, mas não vem o caso agora. E no 59 diz assim, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Olha o entendimento que tanto Daniel, mas principalmente Estevão, que foi apedrejado por cumprir o propósito de Cristo. Então, ele não culpou, não questionou, só disse assim, chegou meu momento, né, que nem Paulo também teve esse entendimento depois, né, combati o bom combate, se estou sendo apedrejado e o Senhor vai me recolher agora, amém. Gente, nós temos que estarmos preparados para isto também, porque não é que nós venhamos possivelmente não ser apedrejados até a morte, mas nós vamos ser afrontados, nós vamos ser caluniados, podemos ser perseguidos, injustiçados. Mas aí nós temos que dizer aqui no verso, Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, eu estou sabendo que tudo isso faz parte de um processo que é para gerar a natureza do novo homem e para cumprir o teu propósito na minha vida e através da minha vida. Então, nós temos que saber assim que não é, nós muitas vezes usamos, e com certeza para glorificar o nome do Senhor, o exemplo de Daniel, os amigos de Daniel jogaram na fornalha, mas muitos cristãos foram perseguidos, mortos, esquartejados, né? Queimados vivos. E esses, eu creio que a maioria que aguentaram até o fim, grande será o galardão deles na eternidade.
E é isso que Deus quer dar para cada um de nós. Amém? Essa lucidez do espírito que precisamos hoje, né? É verdade, com certeza. Então, essa lucidez, ela precisa nos constranger para que a gente possa confessar. Né? O irmão hoje falava do fechar as brechas. E fechar as brechas, sabemos que é o confessar, o reconhecer. Né? Então, assim, ó, a Samira disse ali que o Senhor ele se apresenta, como é que tu disse? Nos detalhes. Nos detalhes. Né? E será que nós estamos discernindo esses detalhes a qual o Senhor está vendo para que venhamos a confessar? Né? Então, assim, ó, é muito tremendo e é onde o inimigo está entrando nessas brechas que estamos deixando. Né? Então, hoje o Senhor nos chama a atenção disso. Né? Olha os detalhes. Eu sou rico em detalhes. Né? E eu quero ver se vocês estão realmente cientes da minha presença, cientes da minha luz, né? Que está na tua mente, na tua vontade e nas tuas emoções, para que sejam confessadas, reconhecidas. Porque, irmãos, assim, ó, estão se levantando situações e circunstâncias. Eu creio que cada um tem uma situação, cada um de nós tem uma circunstância, e o Senhor quer saber como está sendo a minha reação e ação diante dessa situação e dessa circunstância. Exatamente. Essa é a riqueza do detalhe. Essa é a riqueza do Pai. Essa é a riqueza do Senhor, para ver se eu estou atenta. A questão da reação é... Né? Então, assim, ó, muitas vezes temos rodado. Uhum. Né? Mas o Senhor diz, eu estou te vendo. Arrepende-te. Né? Porque tudo o que está me acontecendo hoje, o que está nos acontecendo, irmãos, é para gerar arrependimento. Não remorso que tu vai dizer, né, Batista? Arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso está muito próximo. Então, eu louvo ao Senhor, irmãos, assim, ó, por o Senhor, muitas vezes, e nesses últimos tempos, como a Samira disse, estamos há 3 meses do ano, né? Mas, ao longo desse ano. Ao longo desse no terceiro realmente. mês. As taquaradas já foi bem. Né, as taquaradas foram, vieram os vales, né, muitos vales, mas com um único objetivo, é por amor. Forjar o novo homem. Forjar o novo homem. A gente vê a questão de José, Daniel, né, passaram por situações que aos nossos olhos, e se passássemos hoje, injusto, ou geraria um trauma que faria com que a gente muitas vezes até para no meio do caminho, não segue por causa de trauma. E ali a gente vê nesses 2 homens do Senhor que eles seguiram e o Senhor colocou-os em posição de destaque onde eles estavam, né? Então a gente tem que entender que nem tudo que acontece na nossa vida é porque é injusto ou não. Formação de caráter de Cristo, né? Formação de caráter é muitas vezes ver onde é que está o nosso coração e também o Senhor nunca dá mais do que a gente pode suportar. Né? Tem muitas coisas ruins que aconteceram na minha vida que ao longo do caminho o Senhor me mostrou que, na verdade, Ele estava me livrando de coisas piores. Então, livramento do Senhor, né, no meu caso. E também aquelas situações em que o Senhor sabe que nós passaremos e vamos ajudar outros depois. É verdade. Né? Então, são vários viés, né, que temos aí, que não é para nos boicotar ou injusto. Não é para a morte. Não é para a morte, justamente. É para a nossa vida. Amém. E muitas vezes para a gente praticar o ID também. Sim. Que é uma das, né, questões que o Senhor nos coloca. Toda a aprovação necessária, a tribulação necessária, né, sempre tem algum fruto
sempre vai gerar um fruto do Espírito e vai ir ao encontro do propósito que Deus tem. Amém? Lá em Hebreus 12, é uma palavra bem conhecida também, vou ler rapidamente, do versículo 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, pronto, está aqui. Toda a disciplina, né, no momento, assim, naturalmente, olhando e falando e passando, se nós olharmos somente no natural, nós vamos nos desesperançar, nós vamos questionar, nós vamos nos amargurar, a primeira coisa que nós fizemos é achar um culpado, sim, menos eu, né? Então, tudo isso é para nos dar sabedoria que vem lá do alto. Não a sabedoria, né, os pensamentos aqui da terra, do velho homem. E é tudo para produzir fruto de justiça. E esse fruto de justiça para quê? Para restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Então, o Salmo 1, bem rapidamente lá, Ezequiel 17 também, se eu achar aqui rapidamente. Jeremias 17. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, as afrontas, as perseguições, mas a sua folha fica verde, com gratidão, reverência. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Então, dentro do sofrimento, muitas vezes, das aflições, das afrontas, das perseguições, pode ter certeza que tem alguma alma que Deus quer ganhar através de ti. Pode ter certeza. Amém? Então nós temos que estar atentos nas afrontas, nas perseguições, que muitas vezes não é somente quem está chorando que está pedindo socorro, mas todos nós temos uma maneira de exteriorizar o sentimento. Tem pessoas que gritam por socorro, gritando, brigando, extravasando. Aquela pessoa também está precisando de Cristo. Amém? Amém. De uma maneira ou de outra está gritando, né? Sim. Então, como Samira falou, o id, né? Eu já te determinei isso, ide e pregar. Não preciso mais falar. Eu já determinei, o Senhor já determinou, né? E eu tenho visto assim, nesse tempo, o quão próximo está a palavra. Sabe? Quando o Senhor disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso é tão longe. Aquele que pensa está em pé. Pensa estar em pé. Veja que não caia. Não tem ninguém de pé. Não. Então, assim, tudo está se cumprindo. Né? E quando o Senhor diz, sabe o Senhor quando Ele disse, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Orai e vigiai. Né? Quando o Senhor disse para nós, e está dizendo todo dia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Todas. São todas. Boas e ruins. Boas e ruins. Os que nossos olhos pareçam ruins. Pareçam ruins. Mas terão vida. Ele sabe o que está à frente, né? Exatamente. Ele sabe, eu não sei. Nós somos limitados, mas muito. O Senhor é ilimitado. Isso nós precisamos buscar todo dia, que Ele é um ser ilimitado, né? Por isso que quando Ele disse que Ele é o teu pastor e é o teu Senhor e que nada te faltará, nada. Nada. Não há exceção, é nada. Não há exceção. Amém? Estamos chegando ao fim. Amém. Gente. Passou tão rápido. Meu Senhor. Amém? Então vamos às considerações finais, amém? Vou deixar para os irmãos estar agradecendo aqui esse momento, agradecendo aqueles que tiraram
essa 1 hora para estar conosco aqui compartilhando e ouvindo. Coloquem tudo que ouviram diante do Senhor, né? Para que o Senhor venha falar ao coração de cada um. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigada por o Senhor ter nos ajudado, pelo Senhor estar falando grandemente, falou grandemente comigo nessa 1 hora. Eu oro e peço que o Senhor nos auxilie a escolhermos sempre o caminho certo, bom Jesus. e agradável a Ele. Que o Senhor nos ajude, que nos abençoe e que nos mostre a sua vontade e que nós consigamos buscar a força necessária que precisamos para trilhar tudo que ainda precisaremos enfrentar. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos capacite a permanecer no caminho que é Cristo. Amém? Deus abençoe a nós todos. Amém. Deus é nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Por isso não temeremos, ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Deus é o nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Por isso não temeremos, ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Por isso não temeremos, ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Por isso não temeremos, ainda que os montes se abalem no seio dos mares.